Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Também conversamos aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação com o vereador eleito a partir de janeiro do ano que vem, Ricardo Saz, do PL. Foi o segundo mais votado, com 726 votos. Não é novidade para você, né, Ricardo? Afinal, já foi vereador por 3 vezes, 3 mandatos inteiros, e no último ano ficou aproximadamente 1 ano também aí na Câmara de Vereadores de União da Vitória, assumindo o cargo de suplente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite, a oportunidade mais uma vez de estar aí conversando, e cada oportunidade estou agradecendo os votos que obtive, né? Assumindo sempre aquele compromisso de honrar e fazer um bom mandato. Enfim, janeiro aí está se aproximando, né? Para que a gente volte aí para a Câmara de União da Vitória. Então vamos conversar alguns questionamentos, lembrando que as perguntas são as mesmas para todos os vereadores eleitos em União da Vitória. A primeira pergunta, vereador, por que decidiu concorrer de novo, né? No que você acha que pode ajudar a população de União da Vitória através do seu mandato? Para mim é uma pergunta interessante, porque eu vinha inclusive numa dúvida, né? Se iria disputar. Eu estava pensativo, e quando resolvi realmente ir para uma campanha, né? De abraçar essa minha campanha, de me envolver nessa campanha, porque a gente observa, quando a gente fica de fora de um mandato, a gente observa que eu já estive lá, né? Eu tenho experiência, eu contribuí, eu acredito que posso contribuir mais, né? Então, nesse sentido, assim, que eu resolvi disputar essa eleição e me envolver realmente diretamente, porque em eleições anteriores, em relação ao meu mandatos anteriores, eu contratava umas pessoas para fazer a campanha, distribuir um material, mas eu não me envolvia diretamente. E essa foi uma campanha que eu resolvi ir para a rua, né? Eu era uma pessoa que tinha ações, digo que relevantes, dentro da Câmara Municipal União da Vitória, ações, discussões, participações, só que eu não era uma pessoa de postar muito na minha rede social o meu trabalho dentro da Câmara, né? E resolvi nessa campanha fazer um resumo, né? Fiz algumas postagens realmente, de parte de um resumo realmente do meu trabalho, e nisso eu dou muito fruto de ter sido eleito, por realmente demonstrar que eu sabia que aquilo era um trabalho realmente que foi relevante. E por isso que eu resolvi disputar, né? E graças a Deus a gente pôde ser vitorioso. Foi surpresa a segunda colocação? Eu vou te dizer assim que eu tinha confiança de chegar, de ser bem votado, pela recepção que eu tinha, pelos comentários que tinha nas minhas redes sociais, quando eu expus realmente ações que eu tive do meu trabalho, das pessoas que estavam ajudando, né, de familiares, de pessoas próximas. Então eu tinha realmente uma confiança muito grande de ser bem votado. Foi uma votação bastante expressiva, contando-se com praticamente quase 180 candidatos disputando esse pleito, e ter uma votação dessa realmente é uma satisfação. Ricardo, conta aí para nós, na sua visão, qual é a função de um vereador? Que ações ele deve executar em prol da população? A verdadeira função é fiscalizar e legislar. É certo que o vereador acaba intermediando alguns pedidos, alguns encaminhamentos da população, quando pedem às vezes pela sua rua, alguma coisa que você possa ter um contato diretamente num departamento da prefeitura, enfim. Mas a fiscalização e a legislação ela é primordial. A gente, quando esteve lá na Câmara, a gente pôde fazer inclusive revisão de regimento interno, ações que mudaram. Eu falo para você que a gente deve avançar. A Câmara precisa mudar mais, precisa se adequar, precisa melhorar, porque quando a gente fica de fora a gente observa, né? Questões inclusive de projetos de lei, que às vezes são colocados de maneira resumida aos olhos de quem acompanha, e deve se expor, na verdade, de forma integral, fazer uma leitura, fazer uma postagem nos sites da Câmara, dando uma visão bem do projeto realmente na sua
íntegra, né? Não só de forma resumida como vai no horário de uma discussão, na sessão. Se um vereador não se pronuncia esclarecendo aquele projeto, realmente passa como se fosse um projeto qualquer. Ricardo, você já foi presidente, né, da Câmara de Vereadores. Você concorrer à presidência aí no ano que vem é uma de suas aspirações durante seu mandato? A presidência da Câmara é uma coisa. Primeiro que eu vou te dizer assim que ela está indefinida, porque nós tivemos uma disputa que ficou entre 3 prefeitos, que foi uma eleição bastante acirrada, né? Elegeu-se vereadores de ambos os lados, ninguém tem uma maioria, né? É claro que quem tem aspiração conversa, eu já tive conversa com alguns vereadores, outros já vieram conversar comigo, enfim, mas eu te digo que hoje não tem um favoritismo, não é o mais votado que é o presidente, é entre os vereadores que vão votar, né, a mesa diretora, o presidente, o vice, primeiro secretário, são funções bastante importantes, inclusive de primeiro secretário é a pessoa que faz a leitura, é a pessoa que assina juntamente com o presidente da Câmara. Então tudo que assina pela Câmara, despesas, são 2 assinaturas em conjunto, é o presidente e o primeiro secretário, além do encaminhamento da matéria. Mas assim, tenho experiência, já contribuí como presidente, inclusive a maior devolução da história, a maior economia que teve foi na minha gestão como presidente. Então acredito que posso contribuir. E estou aí, caso consiga e tenha o apoiamento e a confiança de alguns pares para ser presidente, claro que a gente pode tentar viabilizar. Mas se não, a gente vai estar aí para trabalhar da mesma forma. Ricardo, na sua opinião, agora retornando, né, às cadeiras do Legislativo de União da Vitória, qual é a sua opinião sobre os radares aqui do município? Bom, os radares, primeiramente, que eles foram discutidos em 2021, né? 2021, eu não estava como vereador nesse último mandato. Foi um projeto elaborado pelo Executivo, né? Os vereadores deste mandato, quando eu assumi o ano passado um período, que eu era suplente, assumi apenas um ano, ele não passou pela Câmara a discussão dos radares, né? Os radares é uma situação polêmica porque talvez ele seja necessário, né? Porque hoje você roda Curitiba, por exemplo, a cidade inteira tem radares. É uma questão talvez de uma adequação de velocidade, né? Mostra-se e comenta-se que não teve mais acidentes em locais onde estão os radares, que teve acidentes anteriores, inclusive com perca de vidas, né? Por um lado também questão dos bombeiros, questão do SAMU, que é atendimento de saúde, pedem pelo amor de Deus para não pôr mais lombadas, porque isso atrasa um atendimento, pode quebrar uma viatura. Então é uma questão de readequação. Analisar a questão das velocidades, se ela pode ser aumentada um pouco, né? Porque realmente, por um lado, surtiu efeito, né? E se pensar e parar de fazer lombada, uma lombada custa muito caro, né? Mas é uma questão de educação, né? Educação de trânsito, pela Secretaria de Trânsito, voltar aos programas como tinha nas escolas, da educação do trânsito realmente, vir desde pequeno. Eu já tive algumas multas, né? Por, às vezes, mínima coisa, 2, 3 quilômetros acima, por uma pequena distração, né? Mas assim, vai ser discutida, é uma nova legislatura, não sei como que vai ser o encaminhamento. Uma empresa que ganhou uma licitação, ela tem um período de contrato, né? Isso deve ser respeitado, vai ser rescindido, depende da vontade do executivo, né? Mas também respeitando o contrato que tem com a empresa. Estamos conversando com o vereador eleito para o município de União da Vitória, o Ricardo Saz, pelo PL. Ele obteve 726 votos. Um outro assunto delicado e até mesmo polêmico aqui no município, vereador, é as medidas, na sua opinião, que devem ser tomadas para as situações que envolvem as cheias do Rio Iguaçu. Bom, as cheias do Rio Iguaçu, elas acontecem, isso a cada um período, mas cheias realmente que vêm a impactar a situação da cidade, né?
Nós tivemos agora a liberação por parte do governo, mas é apenas para a contratação de uma empresa que vai fazer um projeto, né? Isso aí fala-se em torno de 5 milhões de reais, 5 milhões e poucos de reais, apenas a contratação de um projeto, né? Em cima deste projeto que vai ser visto realmente quanto que o rio vai baixar, né? Se fizer uma determinada obra, baixa 1 metro, se fizer do outro jeito, baixa 1,5 metro. Enfim, nem nós não sabemos o que vai apontar esse projeto, né? E quanto vai custar a obra. Porque o projeto vai ser feito, vai ser apresentado um custo e o governo do estado e o governo federal que realmente vão ter que subsidiar. Porque o município não tem condição nenhuma financeira de bancar uma obra dessa envergadura. Ela é realizada no Rio, que tem a questão da legislação, né, que é estadual e federal. O município não pode nem contratar o projeto para esse fim, né, e realmente deve ser feito, alguma coisa tem que ser feito, né. Esperamos que esse projeto aponte um custo que seja viável de se fazer e, enfim, que realmente os governos, tanto estadual e federal, possam investir, porque vai estar contemplando União da Vitória, em outros municípios, né? Não é só a questão aqui. Observou-se muito, né, que ali a questão quando se comentava antigamente vão abrir as barragens, aquilo não impactou em enchentes anteriores, porque nessa enchente a gente olhava aqui o rio cheio e via um desnível bastante interessante das cachoeiras, as corredeiras ali de Porto Vitória em diante, né? Então realmente tem um represamento, né? Talvez pelo assoreamento, talvez próprio nível do rio, enfim, é uma coisa que nós temos, cada um tem a sua opinião, né? Mas alguma coisa realmente técnica vai ter que ser dita, o que pode, o que não pode, enquanto vai impactar ou não. E o recurso para isso, aí vão ser muitos milhões de reais, que daí tem que ver se o governo do estado e federal vai estar disposto e até quanto para que se invista aqui para minimizar isso. Ricardo, qual é a sua bandeira? Quais as causas que você defende? Já tem ideia de algum projeto que pretende levar para a Câmara já no começo aí do mandato? Assim, o que eu vou dizer para você? Eu sempre fui um vereador que olhar pelo todo, o centro, o bairro, o interior. Nós precisamos pensar na geração de emprego e renda, né? Hoje nós temos um terreno que foi comprado para a construção de uma área industrial, né? Porque isso é uma das principais coisas que eu penso, foi discurso da minha campanha passada, onde eu não me elegi, que a União da Vitória precisa de uma área industrial, mas uma área industrial que seja realmente pronta, terraplanada, rede de energia, rede de água, para que o empresário venha ali e comece a construir já o seu barracão. Porque hoje em dia nós temos terrenos que são morros, barrancos, mato, né? Então, para o empresário conseguir apenas uma licença para mexer nesse terreno já custa. Daí, para ele ingressar uma obra de terraplanagem, daí puxar uma rede de energia trifásica, quanto custa? Então, às vezes inibe muito de uma empresa, de uma indústria vir se instalar por causa disso, né? E por outro lado, também é uma obra de grande envergadura. O município adquiriu uma área, tá? Mas vai vir recurso do Estado para subsidiar isso aí? A Copel vai ser parceira, a Sanepar vai ser parceira de colocar também a rede de energia e de água para que realmente uma indústria venha se colocar ali. Muitos cobram às vezes dos políticos, mas vocês não trazem empresas. Tem empresas que também não querem vir. Por quê? Hoje estão se instalando muito mais perto de portos e aeroportos, né? Você vê ali na região, vou dar um exemplo ali na 101, que é ali Barra Velha, Pissarras, ali no litoral. Como está enchendo de barracão às beiras da BR-101? Porque é muito mais perto de porto, aeroporto. Né? As indústrias não querem enfrentar essa distância. Agora as indústrias não querem enfrentar essa distância e ainda ter que investir na construção e na compra de um terreno, sabe? Então a gente tem que tentar trazer algumas indústrias, mas dando essa condição mínima, né? Que seria um terreno praticamente pronto para aquela... nós temos mão de obra especializada, mão de obra técnica, nosso Instituto Federal, Sesc, Senac, nossas faculdades, nós temos uma mão de obra
primorosa aqui e é um custo bastante interessante para as indústrias. Então, acredito que se nós investirmos numa área industrial, isso vai poder atrair algumas indústrias ou ampliação das nossas indústrias locais para que realmente nós precisamos em gerar mais emprego e renda. Ricardo, qual é na sua opinião, né, qual é o maior problema do município, aquele que precisa ser combatido a partir de janeiro aí do ano que vem? O maior problema do município é o fundo de aposentadoria dos servidores, né? Mas é um problema que não foi causado pelos servidores, né? Eles não têm culpa, a parte dele foi descontada, foi repassado ao fundo de aposentadoria, mas nós temos os rombos ali que ficaram anteriores, né? E para isso nós vamos ter que buscar de alguma forma, o executivo tem que se debruçar em cima disso. Nós temos estudos anteriores, nós temos empresas que foram contratadas para que fizessem esses estudos. Agora nós temos que ter ações concretas, né? Nós temos que ter aportes, né? Porque hoje só está sendo colocado os valores para pagar as contas. Mas aporte que fique sobrando dinheiro no fundo de aposentadoria não está sendo colocado um centavo e há muito tempo, né? De que forma que o executivo vai pensar em fazer em relação a isso, e a Câmara vai ter que ser parceira no sentido de apoiar, de aprimorar, de dar suas ideias, né? Porque realmente hoje quem votou, por exemplo, numa mudança para prefeito pensando em pavimentação na sua rua, em grandes obras, te digo com todas as letras, não vai acontecer de momento. Porque agora, inclusive, a prefeitura já vai ter dificuldade de fechar esse ano as contas. E para o ano que vem, que aumenta mais ainda, né? Então, realmente, nós precisamos pensar realmente em minimizar essa questão do fundo de aposentadoria, que foram dados terrenos anteriores. Você enxerga alguma solução para isso, Ricardo? Ela já poderia ter sido feita antes, né? Que talvez fosse uma diferenciação, inclusive novos contratados da prefeitura, com teto de aposentadoria, com tempo maior de contribuição, né? Quem está lá no sistema, quem é funcionário público há tempo, uns que estão aí na vésperas de se aposentar, você querer fazer alguma coisa para punir isso, eu acho que não é por aí, né? Nós precisamos, de repente, os novos que vão ingressar em concursos aí, ter um tempo maior de contribuição, uma coisa assim, vai ter que ter. Vai ter que ter uma contribuição do funcionalismo, da prefeitura também. Não adianta querer sufocar o funcionalismo e não fazer um enxugamento da máquina, não propor algumas reformas, né? De repente, venda de patrimônio, enfim, privatizações em alguns sentidos da prefeitura, porque a gente tem que fazer um pacote de gestão de todos os lados. A Câmara também deve economizar, né? Eu propus na passada, às vezes teve comentário que eu fiz um requerimento para baixar de 13 para 9 vereadores, né? Diz que era demagogia, mas como eu falei, hoje eu penso, um vereador atende muito mais pessoas. A questão do WhatsApp, uma pessoa está com problema lá, ela já passa uma mensagem, você consegue resolver. Nós temos salas na Câmara da União da Vitória que tem vereadores que uma sala, às vezes 2 ou 3 vereadores ocupam, porque não tem espaço físico para todos, né? Já geraria uma economia, né? Enfim, como as prefeituras devem enxugar, a Câmara deve cuidar do dinheiro, né? Como eu falo, no tempo que eu fui presidente da Câmara, 2019 e 2020, foi a maior devolução de recursos. Houve enxugamento de despesas. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então a solução está no estudo técnico, mas que seja colocado em prática. Porque estudos técnicos nós já tivemos vários, mas não tivemos ações efetivas para que se minimizasse a tempo já para ir melhorando a questão do fundo de aposentadoria. Ricardo, qual é a relação que você espera entre a Câmara de Vereadores, né, que ela vai ter com o Executivo? Assim, como eu te falei, ela foi bastante pulverizada os vereadores.
Foram 3 prefeitos, praticamente que ficou polarizado em 3 prefeitos a eleição. Cada prefeito fez 3, 4 vereadores, né? Teve vereadores de outra ala também. Então ninguém tem uma maioria. O prefeito vai ter o diálogo com a Câmara, vai procurar um entendimento, um diálogo para colocar em prática as suas ações. Então, acredito que deva acontecer isso, né? Não tive eu, da minha parte, uma conversa com quem vai administrar o município para ver as suas ideias, o que ela espera também da Câmara, né? Porque a Câmara tem que ter sua independência administrativa, né? Tem que cuidar, zelar do dinheiro público, mas eu penso que a Câmara não pode estar lá só para chancelar, aprovar ou desaprovar. Ela tem que ser participativa. Eu, quando estive como presidente em 2019 e 2020, o projeto, antes às vezes de entrar na Câmara, eu já pedia para dar uma olhada. Às vezes um ajuste de redação, coisas erradas que vinha, ajustava já na base. Tramitava mais rápido, deixava de ser devolvido às vezes para o executivo por falhas, né? Então, como eu falo, vai ser uma gestão que vai trabalhar com a Câmara no sentido do diálogo, discussão e participação, vai mandar os projetos, vote contra, vote a favor, mas o projeto está aí. Então a gente tem que esperar de que forma que o gestor vai agir em relação ao legislativo. E o legislativo deve ter sua dependência, né, para analisar os projetos e cuidar, ser participativo também, ter discussões na Câmara. Ricardo, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, fique à vontade. Apenas agradecer mais uma vez a oportunidade, cobertura de vocês nas eleições, né, um trabalho muito, muito bacana. Tá me colocando à disposição não só dos 726 votos que tive, mas da outra faixa da população que votou em outros vereadores. Penso em fazer diferente. Já tive ações que tiveram algumas mudanças na Câmara, acho que precisa aprimoramento. Estou com a ideia de mudança, né, porque eu penso que a gente deve estar melhorando a cada tempo. Como eu falei, eu fiquei de fora, eu vi que tem coisas que podem melhorar e precisam melhorar. Vou ter outros vereadores que vão na mesma linha, que vai ter esse apoiamento, porque sozinho você não consegue, né? E enfim, estamos aí a partir de janeiro já trabalhando à disposição de todos e desejar a todos aí um bom final de ano, que a imprensa possa nos acompanhar, né, no trabalho, né, e levar à população realmente o que acontece ou deixa de acontecer dentro da Câmara de Nova Vitória. Tá aí, ouvimos então o Ricardo Saz, ele que é vereador eleito pelo PL, com 726 votos, que a partir de janeiro retorna novamente à Câmara de Vereadores de União da Vitória. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.